Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo da Bola de Pelo Criações. Desta vez para dar início à nossa rúbrica dos passo a passo, em que vamos ensinar a fazer peças em tricô ou em crochê, desta vez em tricô, para vocês poderem acompanhar o vídeo e fazer depois em casa a peça ao vosso gosto. Este primeiro vídeo é dedicado a ensinar a fazer gorros em tricô sem costuras, ou seja, temos um gorro que é tecido com agulhas circulares e com agulhas de pontas duplas e não tem qualquer costura em toda a volta. Neste vídeo vou-vos ensinar a fazer estes gorros desde o tamanho de 1 ano até ao tamanho de adulto. Portanto, começando pelo princípio, temos aqui este primeiro gorro, que depois a decoração pode ser feita ao vosso gosto, neste caso é uma raposinha, mas isso a decoração depois deixo ao vosso critério. Pontos fundamentais que devem saber para fazer este gorro. Neste tutorial, as agulhas que utilizei foi agulhas de 5 mm e lã de espessura média, ou espessura 4, o chamado worsted ou aran. Foi o tipo de lã que usei para fazer estes gorros. Portanto, as medidas e os números de malhas que eu vou dar têm por base, naturalmente, esse tipo de lã e esse tipo de agulhas que usei. Para fazermos um gorro de 1 ano até aos 3 anos de idade, em que normalmente a cabeça da criança tem de circunferência entre 46 a 50 cm, nós vamos precisar de um diâmetro. O diâmetro é calculado e encontrado mais ou menos na zona onde os nossos matos começam. Vamos ter de diâmetro 13 cm e de altura, que é medida desde o cós até ao topo do gorro, 17 cm. Portanto, vamos montar, para obtermos estes 13 cm aqui e 17 aqui, vamos montar 60 malhas na nossa agulha, tecer por 12 cm, desde o cós até aqui, e depois iniciar os mates. Estes mates, como vocês veem, vai fazer um feitio de estrela em volta do gorro. Estes mates, fiz uma divisão das 60 malhas por 6 e, portanto, como é que vai ser tecido? Vamos tecer 8 malhas e fazemos um mate. Apanhamos 2 malhas juntas em meia. Pomos um marcador. Voltamos a tecer 8 malhas, outro mate e outro marcador. E vamos fazer assim até concluir. Vamos fazer os nossos mates, claro que esta distância de mates vai diminuir. Portanto, na primeira vez que fizermos mates, vamos fazer como eu disse. Portanto, 8 malhas, um mate, pomos o marcador. A carreira seguinte, fazemos toda em meia, sem qualquer diminuição. Na próxima carreira de mates, vamos fazer em meia até termos 2 malhas antes do marcador e depois matamos novamente as 2 malhas e passamos o marcador. E vamos fazer assim a toda a volta. Qual é o objetivo disso? É que os nossos mates fiquem todos alinhados e no mesmo sítio, está bem? Porque se nós formos diminuindo aleatoriamente pelo nosso gorro, nós não vamos obter este formato de estrela que aqui está. Vamos fazendo assim, portanto, uma carreira de mate, uma carreira sem qualquer mate, vamos fazendo, diminuindo, até que tenhamos nas nossas agulhas 8 malhas em cada agulha. Nós, entretanto, depois vamos ter que mudar para as agulhas de pontas duplas, não é? Não conseguimos ter circunferência nas nossas agulhas circulares para conseguirmos continuar a trabalhar com elas e a dada altura temos que mudar para esta. Quando mudarmos para esta, quando eu tiver 8 malhas em cada uma das minhas agulhas, eu na altura estarei a trabalhar depois com estas agulhas, quando eu tiver 8 malhas em cada agulha, vou matar 2 a 2 e corto um bocadinho de fio comprido, apanho as restantes malhas que eu tiver e remato. Vai fazer assim este acabamento das nossas malhinhas aqui no topo do gorro. Estas são as instruções para um gorro de idade entre 1 a 3 anos. Se quisermos fazer um gorro da idade compreendida entre os 3 e os 5 anos de idade, normalmente as crianças nessa idade, a circunferência da cabeça varia entre os 50 e os 56 cm, vamos precisar de um diâmetro de 14 cm
e uma altura de 18 cm. Assim, utilizando as agulhas 5 mm e a lã que eu recomendei, vamos montar aqui, nas nossas agulhas, para começar o nosso trabalho, 68 malhas. Tecemos por 12 cm, desde o cós até ao início dos mates, e os nossos mates vão ser divididos da seguinte forma. Serão divididos na mesma por 6, mas para que esta divisão fique mais ou menos homogénea, porque não se encontra bem o número certo e não fica, portanto tive que arranjar aqui uma forma de ficarem mais ou menos iguais, vamos fazer da seguinte forma. Tecemos 10 malhas e fazemos um mate e pomos um marcador. Depois 9 malhas, mate, marcador. Novamente 9 malhas, mate e marcador. 10 malhas, mate, marcador. 9 malhas, mate, marcador. E, finalmente, 9 malhas, mate, marcador. Se fizerem assim, fazendo por 2 vezes 10 malhas nos intervalos entre mates, a divisão das malhas vai bater certinha. Vão fazendo, portanto, fazem essa primeira carreira de diminuição, depois uma carreira sem qualquer diminuição e voltamos à próxima carreira de mates. Naturalmente que aí onde nós vamos tecer até termos novamente 2 malhas antes do marcador. Apanhamos essas 2 malhas juntas, em meia, tecemos-las juntas em meia e passamos o marcador. De forma a que os nossos mates fiquem sempre alinhados, está bem? Sempre no mesmo sítio. Vamos novamente fazer isto até termos 8 malhas em cada uma das nossas agulhas de 2 pontas, de pontas duplas. Quando tivermos, apanhamos 2 a 2, sempre em meia, e no final cortamos uma ponta mais compridinha e apanhamos novamente o nosso gorro no final e rematamos pelo avesso. Portanto, vai ficar assim. Claro que depois da vossa decoração vocês podem pôr pompons, podem modificar. Neste caso, fiz uma pauta de música, uma tablatura, mas pode ter outras decorações, está bem? Se vocês quiserem fazer um gorro para uma criança dos 5 aos 10 anos, a circunferência também é compreendida entre os 50 e os 56 centímetros, o diâmetro da cabeça também é na mesma 14 centímetros, só varia a altura. Enquanto que nos 3 a 5 anos eu preciso de uma altura de 18, dos 5 aos 10 eu preciso de uma altura de 19 centímetros, medida desde o cós até ao topo do gorro. Portanto, utilizando na mesma as agulhas número 5, ou 5 mm, melhor dizendo, e a lã de espessura média, tamanho 4, vou montar nas minhas agulhas 72 malhas. Vou trabalhar em redondo, no ponto que eu quiser, naturalmente, e com os efeitos que eu quiser, por 12 centímetros. E depois vou iniciar os meus mates. Os meus mates, neste caso, vão ser na mesma divididos por 6, é sempre dividido por 6 para fazer o feitio de estrela, e vou tecer 10 malhas, um mate, e ponho o marcador, mais 10 malhas, outro mate, e ponho o marcador. E vou fazer assim até não ter malhas na minha agulha. Quando tiver essas divisões todas feitas na primeira carreira de mates, faço uma carreira sem qualquer mate, depois passo à próxima carreira de mates, que é feita, como eu já expliquei antes, portanto, teço até ter 2 malhas antes do marcador, teço essas 2 malhas juntas em meia e volto a passar o marcador e continuo a tecer. A próxima carreira será novamente sem mate e assim sucessivamente até eu ter 8 malhas nas minhas agulhas de pontas duplas. Quando chegar aí, apanho 2 a 2 as malhas e depois finalizo novamente com uma ponta de fio comprida, apanho as restantes malhas e remato pelo avesso. Portanto, o procedimento é exatamente o mesmo. Neste caso, utilizamos um padrão em Fair Isle e este gorro foi tecido de forma diferente, pois depois num próximo vídeo sobre Fair Isle ensinarei algumas técnicas para que o trabalho não fique aqui muito apertado e tenha elasticidade suficiente para caber na cabeça, está bem? Próximo gorro, tamanho a partir dos 10 anos para adolescentes ou então adultos que não tenham cabeça muito grande. Neste caso,
Nós vamos, nestas medidas, nestas idades, a medida mantém-se a mesma em termos de circunferência da cabeça, entre os 50 e os 56 centímetros. O diâmetro aqui também é compreendido nos 14 centímetros, só varia, portanto, a altura, em que vou ter do cós até ao topo do gorro 20 centímetros de altura. Portanto, utilizando as mesmas agulhas e a mesma lã, vou montar nas minhas agulhas 80 malhas e vou tecer essas 80 malhas por 12 centímetros até ao início dos meus mates. Os meus mates, neste caso, serão feitos 11 malhas, um mate, coloca-se o marcador e vou repetindo essa divisão até ao final. No final vão-me sobrar 2 malhas que serão tecidas a mais, digamos assim, nessa parte onde exceda. Portanto, de um lado vou ter 11, do outro onde estão mais essas 2 malhas terei 13 malhas antes dos marcadores, ou dos mates. De seguida uma carreira sem mate e depois nova carreira com mate, em que vou tecer até ter 2 malhas antes do marcador, teço essas 2 malhas juntas em meia, novamente passo o marcador e vou continuar a tecer. Isto vai assim até ao final, até eu ter 8 malhas em cada agulha. Quando tiver 8 malhas em cada agulha, teço-as 2 a 2, em meia, não é? Finalizando, e depois corto uma ponta maior e remato novamente, apanhando com esse fio o resto das malhas e remato pelo avesso. E tenho um gorro, neste caso de um alpinista ou de um esquiador com os seus óculos, para tamanho adolescente ou adulto com cabeça não muito grande. Mas podemos ter uma situação em que tenhamos um adulto com a cabeça maior ou então que tenha muito cabelo. E nesse caso vamos precisar que o nosso gorro tenha um tamanho ligeiramente maior. Nesses casos, em que a circunferência à volta da cabeça da pessoa ronda entre os 56 e os 60 centímetros, eu vou precisar de um diâmetro variável entre os 15 e os 16 centímetros e uma altura desde o cós até ao topo do gorro entre os 21 e os 26 centímetros. Então, utilizando as mesmas agulhas e a mesma lã, eu montei para esta medida 96 malhas e teci-as, até ao início dos meus mates, por 12 centímetros novamente. De seguida, fiz os meus mates. Neste caso, serão 14 malhas, um mate e coloco o marcador. E vamos fazer assim até termos toda a carreira de mates, de primeiros mates, das divisões, feita. De seguida, nova carreira sem qualquer diminuição, próxima carreira de mates, em que vamos tecer até 2 malhas antes do marcador. Fazemos essas 2 malhas juntas e passamos o marcador, e assim sucessivamente. De seguida, nova carreira sem mates, próxima carreira de mates, e vamos fazendo isto até sobrar em cada agulha 8 malhas. Essas 8 malhas são novamente apanhadas 2 a 2 e depois cortada uma ponta um bocadinho maior e novamente apanhadas o resto das malhinhas aqui e rematado pelo avesso. Feito estas instruções preliminares e iniciais, vou então ensinar-vos a fazer verdadeiramente um gorro. Neste tutorial eu vou optar por fazer o tamanho mais pequeno, de 1 a 3 anos, e portanto para fazermos isso vamos precisar dos seguintes materiais. Vamos precisar da lã de espessura número 4, de espessura média, worsted ou aran. Vamos precisar de umas agulhas circulares de 5 mm, em que a circunferência aqui do cabo seja de 40 cm. Vamos precisar também de um conjunto de agulhas de pontas duplas, ou DPNs, também com a mesma medida dos 5 cm, para continuarmos a trabalhar o nosso corpo. Vamos precisar de uma agulha para cozer lã, vamos precisar de uma tesoura, vamos precisar da fita métrica para irmos medindo o nosso trabalho, e vamos precisar de marcadores. Um que vai marcar a nossa volta, para eu saber onde é que é o princípio e o fim da minha volta, porque como eu vou tecer em circular e em redondo, ou seja, em espiral, se eu não puser um marcador eu perco o sítio, não é? Perco a noção onde é o início da minha volta. Portanto, vou precisar de um marcador que se destaque e depois vou precisar de 5 marcadores diferentes para marcar o sítio onde eu vou fazer as minhas diminuições, os meus mates.
para que não me engane com aquela. Como nós vamos fazer 6 mates, um dos mates coincide com este marcador. Portanto, um dos mates será feito sempre antes deste marcador. Vamos então iniciar o nosso trabalho. Para já isto não será necessário, só será necessário isto. E, portanto, tendo em conta o tamanho que vou fazer, vamos montar nas agulhas 60 malhas. O método que eu vou usar para montar as malhas na agulha é o método de montagem pelo direito. Há um vídeo no ABC do tricô que se chama Montagem de Malhas e ensina precisamente a fazer essa montagem. Em todo o caso, aqui eu vou novamente ensinar. Portanto, vamos montar 90 malhas na nossa agulha e vamos começar assim. Portanto, já temos 1, 2, 3, 4, 5 e vamos montar assim malhas na agulha até termos 60 malhas. Ora, já temos as nossas 60 malhas montadas na nossa agulha e agora vamos fechar então o círculo da volta. Vamos ter que ter aqui o cuidado de alinhar as nossas malhas, puxamos, neste tamanho pode ser um bocadinho difícil da malha fechar, mas fecha, então vamos fechar o círculo, passamos esta malha para este lado e esta para este. Colocamos o marcador nesta agulha, ajustamos bem, isto depois ajustamos melhor à medida que depois quando rematarmos. E agora vamos iniciar a nossa barra. Eu neste caso vou fazer o gorro muito parecido com este, só não vou depois estar a fazer as orelhitas, mas vou fazer igual. Portanto, vamos fazer barra 2x2 por 8 carreiras e depois vamos fazer então as carreiras, os 12 centímetros, os restantes, o que falta para os 12 centímetros, aqui, em malha de meia. Portanto, vamos começar aqui em barra 2x2. Eu normalmente começo com liga para ajustar melhor, mas vocês podem começar aqui a volta com meia, está bem? Portanto, fazemos 2 liga, 2 meia. E vamos fazendo assim, como já disse, por 8 carreiras, está bem? Ora, depois de fazermos as 8 carreirinhas em canelado, em barra 2x2, vamos então iniciar o feitio do nosso gorro. No caso deste tutorial, eu vou fazer em malha de meia, para ser mais fácil, mas vocês podem fazer torcidos, ponto de fantasia, fair idol, podem bordar no final, podem fazer com riscas, bom, podem fazer uma infinidade de modelos, a imaginação é mesmo o limite. Portanto, agora vamos tecendo, neste caso eu vou tecer tudo em meia, não é? Vou continuar a tecer tudo em meia, em espiral e em redondo, até o meu gorro medir desde aqui até ao final, até às minhas agulhas, 12 centímetros. Depois de tecermos tudo em espiral e em voltas e obtermos os 12 centímetros de altura, desde o início do cós até às nossas agulhas, vamos então iniciar os nossos mates. Ora, como eu disse há pouco, neste caso, nós vamos fazer os nossos mates da seguinte forma. Vamos tecer 8 malhas e depois tecemos 2 juntas. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos tecer estas duas juntas em meia e colocamos aqui um marcador. Agora retomamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 e novamente temos estas duas malhas juntas em meia e novo marcador. Retomamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais duas juntas e novo marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais duas juntas e novo marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, estas duas juntas e novo marcador. Aí está complicado. E agora novamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, estas duas juntas, e como eu disse no início do vídeo, este marcador serve para marcar o início da volta e também dos mates. Agora a próxima carreira é toda tecida em meia, sem qualquer diminuição. No caso, eu fiz mates duas malhas juntas em meia, mas se vocês preferirem podem fazer mate simples, slip knit, portanto podem fazer outro tipo de mate, está bem? E aliás, se estiverem a tecer em liga, podem fazer duas malhas juntas em liga. Eu fiz assim porque estou a fazer este formato, mas vocês depois podem adaptar com as várias formas de diminuições do tricô, podem adaptar aquela que melhor acharem para o gorro que estiverem a fazer. Portanto, vamos então tecer esta carreira toda sem qualquer diminuição. Atenção, não perder os marcadores do sítio onde eles estão. Agora cá está, passá-los exatamente onde eles estão e continuar a tecer. Aqui está mais outro. Portanto, fazem assim uma volta inteira sem qualquer diminuição. Isto serve para uniformizar os mates, para não estarmos a matar sempre em todas as malhas, a fazer mates em todas as malhas. Fazendo esta carreira, esta volta toda em meia, intervalando os mates, acaba por ficar o gorro com uma linha de mates mais uniforme. Pronto, já demos a nossa volta, agora voltamos a passar o nosso marcador porque vamos iniciar a próxima volta. A próxima volta é novamente uma volta de mates. E aquilo que eu vou fazer agora nesta volta vai-se aplicar em todas as outras até que tenhamos 8 malhas em cada agulha. Portanto, como é que vamos fazer? Se vocês preferirem contar,
é simples. Como na outra tinham feito 8 malhas e um mate, aqui vão fazer 7 malhas e um mate. Na próxima carreira de mates vão fazer 6 malhas e um mate. Mas se não quiserem estar a contar, a forma correta de se fazer, e assim nunca se enganam, é tecerem. Eu vou só virar os marcadores para dentro para não estarem sempre a fazer barulho. É tecerem até faltarem 2 malhas antes do vosso marcador. E cá está. Tem o marcador e tem 2 malhas. Apanham as 2 malhas juntas em meia e passam o marcador. E vão continuar a fazer isto por toda a carreira, ok? Portanto, voltam a tecer este intervalo até faltarem 2 malhas antes do marcador. Cá está. Agora, tecem-se essas 2 malhas juntas em meia e passamos o marcador. E vamos fazer assim até ao final da nossa volta. A partir daqui, como eu já disse, é sempre assim que vamos fazer. No fim de fazermos esta volta de mates, como eu já expliquei, vamos fazer novamente uma carreira sem diminuições. Depois fazemos nova carreira de mates, nova carreira sem diminuições. E vamos fazendo assim até termos nas nossas agulhas 8 malhas. E eu mostrei esta agulha porque vai chegar a uma altura que a circunferência que eu tenho aqui, o diâmetro que eu tenho aqui das minhas agulhas, de 40 cm, não vai ser muito grande para eu continuar a tecer em redondo com estas agulhas. Então está na altura de mudar. Quando vocês virem que o vosso trabalho começa a ficar assim, muito esticado, e vão notar até dificuldade a trabalhar, está na altura de mudar para estas agulhas. Como é que vocês vão mudar? Isso é o que eu vou explicar a seguir. Ora, já acabamos a nossa volta, não é? E, como podem ver, já está a ficar apertadinho. Então está na hora de mudarmos para as nossas agulhas. Como é que vamos fazer então isso? É muito simples. Este primeiro marcador vai desaparecer. Até porque nós não conseguimos manter marcadores na ponta das agulhas de pontas duplas porque caem. Portanto, este marcador vamos eliminá-lo, não vai ser preciso. E agora vamos continuar a separar o nosso trabalho. A carreira que eu tenho que fazer agora corresponde a uma carreira de diminuições. Portanto, eu vou fazendo as diminuições. Vou pegar diretamente das agulhas, assim, e vou fazendo tal como eu fazia quando estava a tricotar com as outras agulhas. Ou seja, vou tricotar até faltarem 2 malhas antes do meu marcador. 2 malhas antes do meu marcador, cá está. Tricoto as 2 malhas juntas, em meia, e passo o marcador. Agora vou dar aqui um bocadinho de folga nesta agulha, que é para continuar a puxar o trabalho, e vou continuar a tecer esta parte. Teço esta, teço esta, teço esta, teço mais uma, tenho 2 malhas antes do marcador, teço-as juntas e elimino este marcador, porque já não vai ser necessário na medida em que está a meio. Ou seja, eu vou passar as malhas que eu tinha nas agulhas circulares para agulhas de pontas duplas desta forma. Vou ficar com malhas aqui, com um marcador e malhas aqui. Na próxima volta eu já sei que vou ter que fazer diminuições neste sítio e diminuições naquele sítio ali no início. Vamos continuar a passar. Vou passar uma malhinha, trabalhar a outra. Isto agora faz um bocado de barulho por causa da agulha. Peço desculpa por esse barulho, mas 2 malhinhas antes, volto a tecê-las juntas e passo o marcador para esta agulha. E agora vou novamente continuar a tecer até que tenho novamente 2 malhas, teço-as juntas e elimino este marcador. Já tenho a minha segunda agulha com as malhas. Agora vamos fazer a última.
a última agulha. Portanto, teço aqui, continuo a tecer, mais uma vez, 2 malhas antes do marcador, teço, passo o marcador, continuo a tecer esta carreira das diminuições, continuo. Aqui era onde eu tinha o meu marcador laranja, não é o início da volta. Ora, eu sabia que antes desse marcador, que funcionava como um marcador destes, tinha uma dupla função, era de início de volta e de marcar um mate, sei que aqui vou ter que fazer também um mate, porque aqui era onde estava o meu marcador, não é? 2 malhas antes do marcador. Estas agulhas podemos eliminá-las para já, e agora temos o nosso gorro dividido por 3 agulhas. E pronto, temos as nossas malhas distribuídas pelas agulhas de pontas duplas. Se quiserem, podem pôr um marcador aqui para marcarem o início da vossa volta. Esta é a agulha número 1, esta a 2, esta a 3. Eu normalmente não utilizo isto porque vou contando as agulhas e, portanto, não preciso de um marcador. A partir daqui é continuar a trabalhar até termos 8 malhas em cada uma das agulhas. Portanto, como tecemos uma carreira com as diminuições, esta carreira será sem diminuições, portanto, será toda lisa, sem qualquer mate. Vamos fazendo, passamos aqui o nosso marcador, vamos fazendo a nossa volta. Largamos esta agulha, passamos à próxima, que é a agulha número 2, e vamos lá então a tecer, tecemos esta. Como disse, esta carreira não tem diminuições, portanto, é sempre a andar. Vamos então tecendo a toda a volta. E agora passamos para a última agulha. Volto a referir que, se preferirem, podem pôr um marcador no fim entre esta agulha e a primeira, para não se perderem nas voltas. Eu, como estou habituada a contar as agulhas, não necessito, mas depois façam da forma que vos der mais jeito. E pronto, já temos esta volta feita, agora vamos fazer uma próxima com diminuição. E é exatamente igual como se estivéssemos a tecer com as agulhas circulares. Vamos tecer até termos 2 malhas antes do marcador. E agora fazemos um mate e passamos o marcador. Continuamos deste lado e outro mate. Porque nós vamos sempre fazer mates no fim das agulhas, que é onde estava o outro marcador que nós eliminamos. Aqui fazemos a direito, aqui outro mate, portanto as 2 últimas malhas, passamos o marcador e continuamos a tecer até onde está o próximo, não é? Que nós eliminamos, mas sabemos que aqui vamos ter que fazer um mate. E vamos para a última agulha, agulha número 3, e vamos continuar então a fazer a mesma coisa. Um mate, passamos e continuamos a tecer e mais uma vez outro mate. A próxima carreira será feita toda em meia, sem qualquer diminuição. E como vocês já devem ter reparado, nós já temos em cada agulha 8 malhas, ok? Portanto, no fim desta carreira, vamos fazer o mate final para depois finalizar o nosso gorro aqui no topo. Porque nós vamos fazer mates até precisamente de ficarmos com 8 malhas em cada agulha, que é a situação que temos. Já finalizamos a segunda agulha, agora vamos passar à terceira.
E na terceira fazemos o mesmo procedimento. Uma carreirinha em meia, sem qualquer diminuição. Ora, cá está. E pronto. Temos concluído. Agora, como temos 8 malhas em cada agulha, vamos tecê-las juntas 2 a 2. Ou seja, vamos apanhar estas primeiras 2 juntas, estas também. Podemos passar o marcador, mais 2, mais 2, mais 2. Agora, uma voltinha em meia. E pronto, agora já temos as 4 malhinhas em cada agulha. Se vocês quiserem, podem rematar novamente 2 a 2. Eu, no caso, não vou fazer assim. Vou cortar o meu fio, vou deixar assim uma pontinha ainda um bocadinho grande para poder rematar. Este já não interessa. Vou enfiar o fio na minha agulha. E agora vou passar as malhas, exatamente como elas se apresentam na agulha, para a minha agulha de cozer. Vou puxando, elimino os marcadores. Vou passar novamente esta agulha já não é necessária. Atenção para não torcer as malhas que estão na agulha, que é para o efeito do gorro ficar bonito, porque senão ficam as malhas torcidas. Este pode ser eliminado. Mais 2. Esta agulha também. E agora vamos à última agulha. Mais um marcador eliminado. E mais 2. Que agora fez aqui um nó. Que isto não é suposto. Pronto. E já está. Agora ajustamos bem. Estão a ver? O nosso gorro vai ficar finalizado assim. Ajustamos bem, inserimos a nossa agulha na malha seguinte. Viramos o gorro do avesso. Ajustamos bem esta malhinha. Damos aqui um pequeno nó . Damos aqui um pequeno nó para ajudar a fixar aquilo. Eu costumo dar mais uma volta aqui por dentro das malhas que eu apanhei na minha agulha para fortalecer esta costura até ao sítio onde tinha o meu nozinho, que era ali. E agora vamos esconder a nossa pontinha de fio
pelas nossas costuras. É só continuar a escondê-lo pelo avesso, de forma a não se notar. Pronto, depois cortamos o nosso fio e temos o nosso gorro tecido. Rematamos. Este fio é só cortar. Vou só ensinar a rematar este da pontinha. Normalmente este do remate, quando a montagem de malhas é feita pelo lado direito, eu costumo inserir aqui para finalizar a minha montagem, volto a dar um ponto por aqui e volto a inserir, como se eu tenha aqui uma continuação de montagem. Deste lado dou aqui um pequeno nozinho para fixar o que acabei de fazer, escondo a linha por esta malha de meia, por estes anéis da malha de meia, e agora é só passar o meu fio até a ponta estar escondida, como eu já ensinei num tutorial, portanto, duplicando a nossa malha, portanto, apanhando estas voltas. Aqui escapou-me, tenho que passar por esta. Pronto, apanhando assim, agora é só cortar os fios e temos o nosso gorro para uma criança de 1 a 3 anos concluído. Espero que tenham gostado do nosso tutorial. Todas as dúvidas, sugestões, comentários, deixem aí em baixo nos comentários dos nossos vídeos, quer na página de Facebook, quer aqui no canal do YouTube, quer no nosso blog. Espero que tenham gostado. Até uma próxima. Bons tricôs, boas inspirações.